Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Vozes da GEB de Santa Catarina. Eu sou a jornalista Juliana Guerman e hoje, no nosso episódio de estreia, eu vou conversar com a presidente da nossa entidade, a Sandy Moraes. A Sandy, gente, ela é professora, escritora, palestrante, consultora política e, olha, um dos nomes mais reconhecidos do segmento nacional. Então, com muita alegria, eu digo, Sandy, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo estreia do podcast Vozes, né, da GEB, e com muitas vozes para nós ouvirmos, né, Sandy? Com certeza, né, Juliana? Esse vai ser um espaço onde nós podemos ouvir, podemos dar oportunidade para as nossas associadas, as agebianas, falar dos seus trabalhos, falar das suas lutas, das suas conquistas, né? Nós sabemos que nós mulheres, até na escrita, muitas vezes, muitas histórias que eu já ouvi, tinham dificuldade de colocar isso no papel. E a gente sabe que quando uma mulher escreve, é uma voz que não se cala, né? Porque a escrita ela vai longe, ela ultrapassa fronteiras. Então, Vozes da GEB será com certeza um espaço dedicado a essas mulheres da escrita. E parabéns pela iniciativa, sem dúvida um espaço riquíssimo para a gente poder debater tantos assuntos. Então, parabéns. Mais uma iniciativa da tua gestão que nós vamos começar a entender, né, Sandy? Porque tu tens uma imensa bagagem, experiência como consultora política, é um dos principais nomes do segmento no Brasil. E, de repente, tu assumiu uma entidade ligada à escrita, ao jornalismo. Então, eu te pergunto, o que te motivou a assumir a presidência da AGEB aqui em Santa Catarina? Na verdade, Juliana, a escrita, a cultura e a arte sempre fizeram parte da minha vida, né? Mas como assim? Você tem um caminho que no meu caso, não me deu oportunidade para estar vivendo também isso que eu sempre gostei. Comecei a escrever aos 9 anos de idade, mas eu não recebi esse apoio em casa, né, para escrever, porque a arte não enche barriga de ninguém, né? Mas assim, hoje eu sei que a arte ela pode até não pagar o pão de cada dia, mas a arte devolve vida a muitas pessoas. E eu tive a oportunidade de conhecer a GEB pelas redes sociais. E quando eu vi a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, me chamou a atenção por ser uma instituição que apoia mulheres do jornalismo e da escrita. Eu fui jornalista na década de 80, quando eu comecei a minha carreira, e eu passei por muitos momentos difíceis, de preconceitos, de dizer isso não é coisa de mulher, isso não dá para você. E quando eu vi a GEB, essa associação, eu me alegrei porque eu achei que era necessário e que agora sim eu estava conhecendo uma associação que dava voz e que respeitava, que dava oportunidade a essas mulheres do jornalismo e da escrita. Eu recebi a presidência da GEB, a Coordenadoria de Santa Catarina, como uma missão. Eu não vi assim como um propósito, porque até então eu nunca tinha pensado em ser presidente e coordenar a GEB de Santa Catarina ou qualquer uma outra. Eu tenho meu projeto Prosa de Autor, que já intensifica a cultura, a arte, é um programa de comunicação que dá voz e vez aos autores, e ficar presa, eu diria assim, eu ficar presa a uma presidência de academia ou de associação, isso vai me tirar a oportunidade de estar fazendo aquilo que eu tanto gosto, que eu plantei com tanto carinho, que é o Prosa de Autor. Mas eu acredito que as missões elas chegam para a gente sem a gente planejar. Às vezes eu sou uma pessoa de muita fé e eu acredito que vem do universo, Deus às vezes escolhe você, eu não sei porquê, e de repente eu me vi ali eleita de forma unânime para assumir a GEB de Santa Catarina, e eu vejo hoje como uma grande responsabilidade. Eu não vejo como uma brincadeira, eu vejo como algo sério. O que me motiva é saber que eu posso estar ali também ajudando e a expandir, a fazer com que esse legado, essa história, esse objetivo da GEB, ele seja de verdade apoiado e intensificado
nos seus modos. Lindo, Sandy, te ouvir falar isso, e quem está contigo no dia a dia sabe da tua dedicação. Realmente tu vives muito a entidade, tu queres sempre prever o que já vem pela frente, e muitas coisas já foram feitas desde que tu assumiu. Então, só para nos situarmos assim, o que tu tens previsto em especial como prioridades nessa tua gestão? Juliana, um sonho que eu sempre tive era de expansão da GEB, né? De levar a GEB aos 4 cantos do estado, fazer mais conhecida, levar a sua missão, e ao mesmo tempo a gente está trazendo tantas mulheres que ainda estão escondidinhas dentro da caixa, assim, que escrevem e que não tiveram coragem, assim, ou por algum motivo elas não se sentem motivadas para fazer isso. Às vezes acham dificuldade, às vezes não tem apoio em casa, às vezes não tem apoio do próprio companheiro, e por alguns motivos elas escrevem e deixam guardadinho. Então, assim, eu acredito que com a expansão da GEB, a gente levando aos 4 cantos, formando encontros, levando palestras, mostrando o que é a GEB, a importância de participar da GEB, abrindo espaço para essas mulheres, nós vamos estar crescendo e nos tornando mais fortes, né? Eu viso muito o fortalecimento da GEB, não só no estado, como a nível nacional, porque nós sabemos que a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, ela é nacional. Hoje nós estamos aí em 20 estados, mais o Distrito Federal, e nós hoje, de Santa Catarina, nós somos a maior coordenadoria em número de associadas, né? E isso nos diz que nós temos uma força grande. E quando as vozes se unem, quando as mulheres estão unidas em busca das suas conquistas, em busca dos seus espaços, isso se torna mais fácil a conquista. Então, um dos projetos que eu tenho é a expansão, formando núcleos, coordenadorias de núcleos em diversas regiões do estado, né? E trazer oficinas de qualificação, de capacitação, de melhorar, de entusiasmo, palestras motivadoras, para que a gente esteja estimulando a escrita e estimulando também a voz das mulheres no jornalismo, que nós ainda somos assim um pouquinho caladinhas, o jornalismo ainda precisa expandir mais, as mulheres precisam entender a força que nós temos, tanto para a comunicação, como na escrita também. Quando a gente escreve, a gente sabe que é uma voz que não se cala. E a escrita, ela ultrapassa fronteiras. E essa é a maior força, a maior voz que pode ter é de uma mulher que escreve. Ou seja, é uma linda missão essa de expansão, né? De dar Sim, espaço sim, para novas vozes. sim. Mas pegando o gancho do que tu falou, Sandy, muitas pessoas realmente não sabem o que é a AGEB, qual é essa missão da AGEB. Então, para quem está aqui nos ouvindo, que de repente chegou agora e ainda não conhece o que é essa entidade, essa associação, então o que é a AGEB? Qual é o propósito e a missão da associação? A GEB, ela tem como slogan a perenidade da palavra pelo pensamento, né? Perenidade do pensamento pela palavra. Então, o que isso quer dizer? Um fortalecimento das mulheres, uma união. Quando a gente se une, a gente promove esse fortalecimento. E esse fortalecimento nos dá a oportunidade de mostrarmos o nosso trabalho, colocar para fora aquilo que a gente traz de ideias, aquilo que a gente muitas vezes teve vontade de falar e não tem oportunidade, aquilo que nunca teve espaço para a gente. A mulher, ela é sempre, digamos assim, de uma certa forma, foi diminuída o tempo todo. Nós já tivemos aí 100 anos, quase 100 anos de luta para a gente conquistar o voto. Hoje, na política, as mulheres lutam para ocupar 30% dessa cota e não foi possível ainda chegarmos a 20%. Então, ainda temos muito que lutar para a gente conquistar os nossos espaços. E na escrita, a mulher, ela tem vez e tem voz, porque a escrita é uma voz que não se cala, que ninguém pode calar. Eu conheci relatos de mulheres quando nós fizemos o projeto Entre Linhas e Lutas, que seriam mulheres que escrever suas histórias, né? E nessa coletânea eu conheci histórias incríveis de mulheres que disseram que desde então elas escreviam, acordavam na calada da noite quando a família dormia, para elas poderem escrever. Então elas faziam versos, elas contavam as histórias e elas
escondiam de forma que para ninguém encontrar, porque se o companheiro encontrasse, ele ia achar que aquilo seria um absurdo. Se ela fizesse uma poesia mais ousada, para te falar a verdade, eu me lembro muito bem na década de 90, foi bem aí, pertinho. Então eu fazia poesias e tinha um programa na rádio chamado Quebrando o Gelo, que era de poesias. E eles sabiam que eu era poetisa e que sempre escrevia e me pediam poesias para ler. E uma certa vez eu tinha uma poesia, tenho até hoje, chamada O Amante. A gente se inspira, não é só no que nós vivemos, mas a gente se inspira ao redor das histórias que a gente escuta, da vivência do dia a dia. Então, que ela vem e a gente escreve. E aí, quando eu coloquei essa poesia no rádio, menina, que coisa, gente. Teve pessoas que chegaram para mim, você não tem vergonha de você ser uma mãe e escrever uma poesia sensual? Gente, que absurdo, isso? sabe? Então, assim, para você ver o quanto nós tivemos amordaçado a nossa voz. E a escrita foi a saída para que muitas mulheres que não podiam nem dizer eu te amo, ou eu quero liberdade, ou eu quero viver, ou falar algum tema relacionado qualquer que seja, eram proibidas de escrever. Elas não podiam expor. Então, isso trouxe com que nós fizéssemos, ainda foi na gestão da DI, o projeto foi meu Entre Linhas e Lutas, que foi uma oportunidade que era essas mulheres escreverem e contar suas histórias. E ali tem histórias incríveis, né? E nós sabemos que isso não está muito distante. Hoje ainda existem mulheres que têm medo de escrever e de botar suas inspirações no papel, de ser julgada, de estar correndo no julgamento. Então a GEB quer acolher, a GEB quer dar oportunidade, quer dar voz para essas mulheres. A gente quer quebrar esse tabu de dizer que o sentimento, a inspiração, ela não pode ser vedada, ela não pode ser tirada de ser humano nenhum, porque os sentimentos estão dentro da gente. E quando a gente é proibida até de expor um sentimento, isso é terrível, isso é uma prisão interior, que eu acho que dói muito mais quando ela é uma prisão física. Então, a GEB tem essa missão de fortalecer, do fortalecimento da união e de estar apoiando uma a outra mulher juntas para que a gente possa conseguir realmente quebrar essa barreira, essas correntes que nos oprimem e nos cala a nossa voz. A escrita, com certeza, foi e sempre será uma voz que não se cala. Ai, é impossível a gente não ficar arrepiado, né? Emocionada mesmo te ouvindo falar. E a gente se Dá para apaixona, né, sentir, por uma dá para. instituição dessa, não tem como não criar laço. Eu sou muito Sim. fácil assim de criar laços, né, e de querer, de me doar. Então, assim, eu vejo que tem um futuro muito grande a GEB no nosso país. Né? E essa oportunidade que eu estou tendo de estar dentro dela e fazer algo pela GEB de bem, para que realmente a gente possa conseguir, isso para mim é único, é ímpar. Né? Eu não tenho como não me dedicar e como me doar, até com amor próprio por essa instituição. E realmente é lindo ver toda a tua dedicação e doação. E todas nós que somos associadas somos muito gratas por essa tua paixão com que tu exerces mesmo a tua gestão. E aí, só para explicar para quem está nos ouvindo, tu falou da DI, mas nem todos sabem quem é a DI. Então, vamos explicar aqui. A GEB, ela foi criada em que ano? E no caso que a DI é a Dione, que foi a presidente na gestão passada. Então, quantas associadas nós temos hoje em dia na GEB e quando é que foi criada essa associação? Só para situar quem ainda não conhece. Juliana, a GEB ela foi fundada no Brasil, na cidade de Curitiba, em 1970. Então, nós temos 56 anos de fundação da GEB no Brasil. Em Santa Catarina, quem fundou a GEB foi a Renata Dalbó. Isso em 2019, foi 2019, tem 7 anos. Né? A Renata ela teve uma gestão, em seguida ela foi para a presidência nacional também, esteve na presidência nacional. Hoje ela é a primeira vice-presidente nacional. A presidente nacional é Erislene Morato. Depois, então, a Dione Virtuoso, ela assumiu a GEB e ficou aí por 2 gestões, durante 4 anos. Né? E agora, em dezembro, eu assumi, estou nesse meu primeiro ano de gestão da GEB,
terei 2 anos, porque as eleições elas acontecem a cada 2 anos, né? Espero que no futuro também tenha mais outras agebianas para assumir essa missão, né? Eu acredito assim que quando as missões elas são passadas de uma para outra, isso é bom porque cada presidente que vem, cada gestora, ela tem uma ideia, ela tem uma proposta de trabalho, ela tem uma visão, e cada uma fazendo uma parte, fazendo sua parte, no final a gente vai ter com certeza uma AGEB grande e poderosa, né? Bem organizada. Então, eu creio nisso. E hoje nós temos na AGEB associadas ativas, né, 83 associadas. Já temos pedidos de mais pessoas querendo vir somar com a gente como associadas. Essa semana já vamos estar começando uma campanha, né? Hoje nós temos o nosso conselho fiscal e consultivo, que as pessoas que quiserem fazer parte da AGEB, elas vão, as mulheres, né, no caso, elas vão encaminhar um currículo delas, uma biografia, pode entrar em contato com qualquer agebiana, que uma agebiana precisa indicar a outra, porque essa vai ter uma madrinha, e nós vamos passar para o Conselho Consultivo, que vai verificar a situação, se condiz com o estatuto da AGEB, e essa pessoa vai ser informada de que ela pode, sim, ser uma nova agebiana. E eu tenho um propósito, assim, de crescer, sabe, de fazer se tornar maior essa coordenadoria. Como tu mesmo, a AGEB de Santa Catarina atualmente é uma das maiores do Brasil, Sim, né, pelo que tu falou. uma das É uma das maiores, maiores. né? E assim, para quem quer entrar na AGEB, tu já explicou um pouquinho agora, mas vamos deixar bem claro, eu sou jornalista, sou escritora, eu quero fazer parte dessa associação maravilhosa, qual é o passo a passo? Só para esclarecer direitinho. Juliana, para quem é jornalista, nós sabemos que toda jornalista já tem o seu registro, já pode, ou então ela pode comprovar isso nas matérias, em alguma matéria que fez, encaminhar para a gente, olha, escrevi para a Folha tal, eu escrevi no jornal tal, faço matéria para o jornal, para televisão, ou rádio, ou impresso, ou mesmo digital. Nós sabemos que o digital não pode ficar fora, é uma classificação com certeza, que é um lado bem mais forte hoje da comunicação. Então, comprovar que ela é uma jornalista, encaminhar uma biografia para a nossa diretoria. Esse material vai ser encaminhado para o nosso conselho, ele vai verificar as condições e logo a gente retorna para comunicar se foi aprovada ou não. Quanto a escritoras, as escritoras elas precisam comprovar que elas escreveram. Pode ser no digital, elas nem precisam ter um livro, na verdade. É porque eu não tenho um livro impresso ainda. Hoje nós sabemos que a produção, e para se fazer um livro não é tão fácil. Uma produção independente também requer recursos, e nem sempre, nem toda hora a gente tem essa condição de estar investindo no livro, né, de fabricar um livro. Então ela pode, não, eu escrevo, mas eu escrevo no digital, eu escrevo na internet. Tudo bem, você é escritora. Uma cantora, ela é compositora. Para mim, a pessoa que compõe uma música, ela compõe uma poesia, ela faz uma poesia, né? Então, tendo comprovado essas condições que condiz com o nosso estatuto, ela sim vai encaminhar o material, nós vamos analisar e daremos uma resposta, se aprovada ou não, que eu acredito que dentro dessas situações não tem como ser reprovada. Então, assim, a pessoa entrou, né? Nós somos agora gebianas. Ah, sim. E dentro de tudo que é feito pela AGEB, só para a gente poder relembrar, Sandy, quais são as principais ações que eu posso esperar enquanto uma associada? A associada ela vai participar das nossas coletâneas, ela vai participar dos nossos eventos festivos, ela vai participar das nossas oficinas, sempre que tiver, ela pode participar. Ela vai poder participar dos nossos encontros, das bienais, das feiras do livro, porque a AGEB sempre vai ter um stand, sempre vai ter espaço para que elas possam estar presentes de forma sem custos, né, e participar disso. Em alguns momentos, nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Muitas vezes, quando tem algo grandioso para a gente participar agora, como a Bienal em São Paulo, que nós iremos participar agora em setembro, a AGEB já se comprometeu, já garantiu o seu stand lá, o balcão.
Então, quando a gente não tem dinheiro para montar isso, a GEB entra com uma participação, uma coparticipação, e dividimos as despesas em outras agebianas, que não fica pesado, e todo mundo tem oportunidade de participar e de promover o seu trabalho, a sua obra literária ou jornalística. E eu passei a acompanhar com mais frequência as Uhum. ações nesse ano, depois que eu entrei no departamento de comunicação, são muitas e muitas ações realizadas. E até eu gostaria que tu relembrasse aqui, desde que tu assumiu a gestão, o que já foi feito na AGEB? Nós estamos falando aqui, né? Para esse vídeo vai ser visto em diferentes momentos, mas a Sandy assumiu em dezembro de 2025. Nós estamos aqui gravando esse primeiro episódio em abril de 2026. Então, o que já foi feito ao longo desses meses? Em 3 meses, né, Juliana? Às vezes sou meio doida, né? Eu boto as coisas assim na cabeça e. Mas assim, olha, eu fui relacionar isso essa semana. E até eu me assustei, meu Deus, tudo isso a gente já fez, né? Então, assim, em dezembro logo, nós fizemos uma coletânea do Natal, onde teve uma expressiva participação, foi impressa e distribuída entre as agebianas, com coparticipação de cada uma. Depois nós fizemos aí um sarau da mulher, que foi em março, na Alesc. Nós fomos contemplados com a moção de aplauso pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Nós fizemos o sarau do Carnaval, que foi online, onde tivemos participação até de agebianas de outros estados, que foi maravilhoso, né? Nós participamos de feiras na Palhoça, na Fliverão. As agebianas tiveram presente agora na Mostra Literária do Colégio Michel, em Curitiba. Nós participamos do Encontro Nacional e Internacional em Sinop, onde tivemos uma delegação de peso, né? Nós participamos estamos agora lançando o nosso concurso literário para este ano ainda, e estamos agora promovendo também a Festa das Mães. E assim, se a gente for parar para pensar, a gente já fizemos assim além do que estava previsto, né, na verdade, porque feiras a gente está sempre presente, nos encontros nós estivemos presentes, lançamos coletâneas já estamos lá, já lançamos o concurso literário para este ano, que deve ser realizado em junho, né, e temos agora previsto para maio a Festa das Mães. E esse ano ainda, Juliana, eu quero promover um grande encontro, um projeto que se chama AGEB de Portas Abertas, onde nós queremos levar mulheres que ainda não conhecem a nossa história para conhecer a nossa história e interagir com outras agebianas e conhecer um pouco, para que a gente possa abrir espaço para essas mulheres virem somar conosco. Também começar a criar os núcleos de coordenadorias nas regiões, e eu pretendo já de imediato estar criando o núcleo no oeste catarinense, que é mais distante, que será em Chapecó, e também na Serra Catarinense. Esses 2 núcleos, esse ano ainda, eu quero que Deus me dê discernimento e sabedoria para que a gente possa estar criando essas 2 coordenadorias de núcleos regionais. Ou seja, tem muita coisa ainda até o fim do ano, né, Sandy? Sim. Aí vamos ter posse com certeza, porque está chegando novas agebianas, a gente sempre faz a posse no final do ano. Para sócios beneméritos também, os sócios beneméritos eles nem pagam anuidade, e eles estão ali para ajudar, para somar, para apoiar, né, a nossa instituição. E também nós vamos ter, nesse final de ano, a nossa confraternização, que será geral. Com certeza será uma festa linda, porque as agebianas merecem. E também já temos aí no forninho preparando o projeto de mais uma coletânea para este ano ainda. E é muito interessante, vale a pena nós destacarmos o engajamento das agebianas, como elas realmente se entregam nos eventos. Eu me lembro do sarau de carnaval, todas lindas, fantasiadas, foi muito divertido. O evento na Alesc foi muito emocionante, né, Sandy? Sim, muito bom. E, inclusive, a GEB recebeu a moção de Moção de aplausos. aplauso, que foi assim, uma homenagem válida, né, Juliana? Em tão pouco tempo a gente tem conquistado essas coisas que vêm para somar na história e para fortalecer, para dar credibilidade à nossa instituição.
E quanto mais a gente puder trabalhar para estar abrindo portas e reconhecimento, porque hoje a gente conquistar reconhecimento é muito difícil nesse mundo competitivo, né? Então, assim, nós somos reconhecidos com essa moção de aplauso no Estado, e isso é muito gratificante para a instituição, né? E agora, inclusive ontem, eu recebi um convite da deputada Paulinha para estar no gabinete dela, onde nós vamos homenageá-la, porque ela não estava no dia do lançamento, né, no dia da nossa sarau na Alesc, e ela é uma pessoa que luta muito pelas mães, pelas mulheres, então a GEB vai homenageá-la por tudo isso que ela tem feito, por todo esse trabalho em prol de defesa das mulheres catarinenses. E então nós recebemos um convite para fazer uma visita agora no dia 29, lá no gabinete na Alesc, e vamos estar juntas. E também não vou perder a oportunidade de estar reivindicando mais alguma coisinha, né? A gente não pode perder oportunidades. Bom, pergunta que não quer calar. Sandy Moraes. São muitos eventos para prestigiar, muitos eventos. Como é que tu consegues dar conta? Porque, gente, eu juro, parece que tem um clone da Sandy por aí, multiplicado, porque ela tá em tudo quanto é canto. Como é que tu consegue dar conta dessa rotina super agitada? Juliana, não é fácil, né? Não é fácil, porque, além disso, eu tenho os meus trabalhos, eu escrevo, eu sou dona de casa, eu crio gatinhos, sabe? Tenho os afazeres, as minhas responsabilidades, sou mãe de família também, que apesar de crescidos, a gente tem responsabilidade ainda como mãe. Mas, assim, tudo isso eu chamo de responsabilidade. Eu sou muito preocupada e muito dedicada quando eu assumo as responsabilidades. E quando eu não estou presente é porque eu não estou bem por algum motivo superior, tipo problema de saúde, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que quando a gente assume essa responsabilidade, a gente tem que estar cumprindo a risca e a gente tem que estar se dedicando. E é isso que eu tenho feito, tenho tentado fazer. Estou deixando os meus projetos, né, parados, estão parados, estamos num ano aí praticamente de eleição e o meu tabuleiro do voto está parado, o prosa de autor está parado, porque eu assumi a responsabilidade. Então eu entendo assim, se eu assumir a responsabilidade, eu tenho que cumprir, nem que isso esteja me custando os meus projetos pessoais particulares, mas eu assumi. Se eu não tivesse assumido, eu estava dedicando aos meus, mas em primeiro lugar, aquilo que eu assumi perante o público. Eu tenho 82 mulheres esperando que eu faça uma boa gestão. E eu pretendo assumir, e isso eu levo muito a sério e com muita responsabilidade. Então, esse peso da responsabilidade me faz estar aí em 1000 lugares ao mesmo tempo e tentando também fazer as minhas coisas, mas que não é fácil, não é. É cansativo, tem horas que a gente que eu paro, assim, penso, meu Deus, por que eu estou nessa, né? Estou cansada, mas eu não posso parar, eu assumi uma responsabilidade e eu vou ter que cumprir até o fim. E é com essa missão, tenho como uma missão, e essa minha missão eu vou ter que cumprir com muita responsabilidade e com muita lealdade também à instituição que eu assumi. E pegando então isso que tu acabou de responder, Sandy, essa tua frase, como é que tu definirias a tua gestão em uma frase? Compromisso. Comprometimento. Porque isso me diz responsabilidade, deveres a cumprir, obrigações. E, acima de tudo, quando a gente faz com responsabilidade, porque eu acho que é uma palavra, para mim, assim, primordial nas coisas que eu assumo e que eu faço. Ou seja, compromisso e responsabilidade. Responsabilidade. É forte, é essencial. Então, para nós encerrarmos o nosso primeiro episódio do Vozes da GEB de Santa Catarina, para nós encerrarmos em grande estilo, que mensagem final tu deixas para quem já é agebiana, para quem de repente agora tem um interesse em fazer parte da associação? Eu direi, para quem já é agebiana, que cada pessoa tem a sua forma
de administrar, tem sua forma de gestão. Como consultora política, como diretora administrativa de algumas empresas de comunicação, eu vejo que as instituições, sejam elas privadas ou não, elas merecem e devem ser tratadas como uma empresa real. Porque quando você pensa, Juliana, em uma empresa, em conduzir uma empresa, você pensa, em primeiro lugar, na organização, naquilo que você planta, você precisa de estrutura para você poder conduzir com muita responsabilidade, com muita organização. Eu tenho hoje, na minha gestão, eu tenho uma diretoria que eu considero assim a nível top, né? Top aí, porque são pessoas preparadas, são pessoas que assumiram, como você na comunicação, assumiram uma responsabilidade que eu vejo assim, me identifico, sei que tem uma identificação porque são voluntárias e assumiram com muita responsabilidade a missão de fazer o trabalho nesse departamento. Administrar uma instituição, eu não posso achar que porque uma instituição cultural e que ela não tem fins lucrativos, ela pode ser feita de qualquer jeito. Não. Toda e qualquer empresa e qualquer casa, ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter uma hierarquia e ela precisa, sim, ser organizada. Porque se nós não mantermos essa organização, se não tiver uma hierarquia, a gente não vai conseguir conduzir da melhor forma possível. E é isso que eu pretendo e que eu espero de todas as gebianas. É entender que a Sandy está, sim, trabalhando para uma gebiana mais organizada, mais fortalecida. Isso não quer dizer que as passadas não trouxeram organização. Eu estou falando do meu ponto de vista, da forma que eu pretendo e que eu vejo uma organização como experiências de passado nas minhas gestões como administradoras. Então, eu quero o melhor, eu quero fortalecimento de todas, eu quero principalmente a união de todas, eu quero que se deem as mãos e que a gente possa conhecer com imparcialidade um grupo, um coletivo, trabalhar em coletivo, porque não dá também para ficar trabalhando separadamente umas das outras. Nós somos um coletivo e esse coletivo precisa estar unido. E esse coletivo precisa estar olhando para um futuro, que é o crescimento e o fortalecimento da AGEB. Então, o que eu puder fazer de melhor para a AGEB, eu pretendo fazer da melhor forma possível. E não trabalhando sozinha, porque a AGEB me diz que somos um coletivo, uma associação, e é por isso que eu tenho feito, eu tenho levado sempre para a diretoria. Diretoria, estou fazendo isso, eu quero ouvir vocês, a opinião. Diretoria, nós vamos fazer um evento, eu quero ouvir vocês, o projeto é esse. Então, a gente está dando oportunidade para todas falarem, para que as pessoas, para que elas possam se sentir donas da AGEB e ter a AGEB como algo que precisa ser bem cuidado. A gente precisa amar essa instituição. E sem união, sem o fortalecimento, a gente não vai parar no tempo. A gente precisa ter visão de futuro. Ter visão de futuro e de crescimento é nos fortalecermos juntas. Ou seja, Sandy, visão de futuro, fortalecimento, por crescimento e com muita união. Isso. Gratidão, Sandy. Foi um bate-papo muito, muito especial. Parabéns por todo o trabalho realizado. Sem dúvida, ainda tem lindos frutos a serem colhidos. E a todas as agebianas que estão aqui acompanhando o nosso bate-papo, a quem se interessar a fazer parte da nossa associação, nós podemos dizer, é muito especial, é muito especial. Com certeza, e nós esperamos, né? Já pensou, quero trazer mais 100 agebianas, aí tem um grupo muito forte. Sim. Né? Nos fortalecemos, sim, com certeza, na nossa união. Né? E hoje falando do nosso Vozes da AGEB, que é mais um projeto da nossa gestão, que a gente quer dar a voz, quer trazer aqui as agebianas para conversar, para falar dos seus trabalhos, da sua história, estarmos trocando ideias de futuro, de ações, de projetos para a nossa AGEB, Juliana. E eu quero agradecer você essa oportunidade também. Eu que agradeço a honra de fazer parte da AGEB e agradeço a ti, em especial, o convite de estar aqui contigo no Vozes da AGEB SC. Beijo, Sandy. Obrigada, gente. Beijo a todos vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente.